Boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Boa noite também quem está pelas mídias sociais, agradecendo a presença de quem conseguiu chegar numa sexta-feira tão difícil, né? De trânsito difícil, muita chuva, mas com a graça do Mestre Jesus estamos aqui. Então hoje nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura do Evangelho, a mensagem, a prece. Na sequência, Aninha Araújo faz a palestra e as vibrações com o Jefferson. Hoje nós temos estrogonofe, tanto de carne como de frango, com arroz, batata palha. Já está pronto, que a nossa equipe preparou, a equipe da cozinha. Então, quem quiser levar, hoje já pode levar, ou amanhã passar aqui, ligar na livraria, encomendar, mas já temos para pronta entrega, tá bom? Então, nesse final de semana, teremos estrogonofe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Do livro Vigiai e Orai, do irmão José, pelo Carlos Bacelli, Se caíste. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantarem. Reúne as forças que te sobraram e de novo retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair também, não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. E assim, queridos irmãos, vamos fechando os nossos olhos, acalmando nossa respiração. Nesse momento, vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, nosso orientador, aos mentores da Casa de Paz e Amor em Jesus, ao nosso mentor individual. Agradecidos estamos por aqui conseguirmos chegar. Que possamos ter ouvidos para ouvir os ensinamentos, colocá-los em práticas no dia a dia, exercendo a caridade maior com todos os nossos irmãos à nossa volta, iniciando dentro de nossa família, para o nosso trabalho, círculos de amizade. E assim, com as bênçãos do Mestre Jesus, vamos iniciar o trabalho da noite. Uma boa noite a todos, né?
E o meu agradecimento à Tânia, a Raquel, pelo convite de aqui estar conversando um pouquinho. E sempre dá muita alegria na gente, sempre revendo queridas companheiras, né, de outros trabalhos da casa. E quando a gente se vê, sempre é de muitos abraços saudosos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 13, item 4, que são os infortúnios ocultos. Nós já ouvimos falar em infortúnios, né? Que são uma desventura, uma desgraça, uma infelicidade que a todos nós estamos sujeitos, né? Que pode ocorrer na nossa existência, da qual nós ocultamos esses infortúnios ocultos. Por diversos e diversos motivos nós ocultamos. Quantos infortúnios ocultos muitos de nós carregamos? Mães com filhos presos, seja por questões de drogas, de homicídios, assaltantes, alcoólatras, dependentes de outras drogas, a perambular de bar em bar, traficantes, portadores de doenças mentais, filhas com má conduta, pais problemáticos que abandonam os filhos, deixando para os avós, para as madrinhas, padrinhos, tias criarem. E está sendo uma coisa muito comum, a gente está vendo na nossa sociedade, né? Hoje nós vemos que muitos avós acabam criando e sustentando muitas vezes aqueles filhos já adultos e os netos também. Então é uma coisa corriqueira que a gente vivencia na nossa sociedade. Portanto, os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, dissimulados, escondidos, ignorados. Eles são presenças apelos da vida, para o nosso crescimento interior, para o nosso esforço, para que assim possamos alcançar a paz e a alegria de viver. São lições de vida, de aprendizado. Todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos filhos do Criador e vamos sempre evoluindo conforme os obstáculos e as experiências que nós vamos passando ao longo da nossa existência. E nessa grande vida, nessa grande escola chamada vida, onde muitas vezes a gente acaba por ter que repetir o ano, né? Porque não melhoramos, não conseguimos aproveitar naquele ano todo quase nada das lições. Então, são sempre lições muito difíceis que voltam a nos envolver. São desafios, são dificuldades, muitas delas até intransponíveis, onde desenvolvemos muitos sentimentos, muitos deles sentimentos muito bons e outros não tão bons, por essas dificuldades todas que nós passamos, porque muitos de nós, frente à dificuldade, frente àquele obstáculo muito difícil, nós acabamos por nos revoltar, chegamos até a nos revoltar contra Deus, né? Por que que isto é comigo? Por que tudo isto para mim? E ali a gente vem com uma série de pensamentos altamente destrutivos e negativos. E ultrapassando as dificuldades, ao longo da nossa vida, nós vamos ver florescer grandes valores que estavam adormecidos. Vamos ver que nós somos fortes, somos encorajados e superando limites e fronteiras, conforme a gente vai ultrapassando esses obstáculos. Porque faz parte de toda existência humana as dificuldades. Não tem aquela pessoa mais bonita que não tem problema, aquele mais rico que não tem problema. Muitas vezes até quanto mais dinheiro, mais rico, às vezes até mais bonito ou mais bonita, tem onde estão os maiores problemas. Mas a gente às vezes cria uma imagem que aquela pessoa sempre tão sorridente não tem problema nenhum. E muitas vezes tem inúmeros obstáculos. Inúmeros infortúnios ocultos, né? Então, nós, ultrapassando essas dificuldades, esses obstáculos, nós vamos ver o quanto somos fortes e encorajados. E a cada problema ultrapassado, mais fortes nós vamos ficando,
para que possamos enfrentar demais outros problemas que vão surgindo. Porque se a gente for olhar para trás na nossa vida, a gente vai ver por quantas e quantas coisas já passamos. Alguns problemas mais leves, mais simples, e outros mais difíceis, que nós muitas vezes não encontramos uma solução. E nos agarramos a uma série de situações, buscamos o auxílio dentro da doutrina, e o primeiro remédio, a primeira solução que todos nós temos à mão é o nosso Evangelho, é a oração. É o primeiro remédio. Lá no Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar quantas lições, quantos ensinamentos. E a oração que nos liga à espiritualidade, onde nós recebemos as intuições, os pensamentos, para aquilo que for melhor, nós podemos tomar uma atitude frente àquele problema difícil. Então, problemas sempre existirão, fazem parte da vida. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegam a ser conhecidos, mas são identificados pela transformação moral, pela reforma interior e por servir ao próximo. Quantos e quantos de nós carregamos conosco esses infortúnios, não falamos para ninguém de nada, mas transformamos esta dor no servir ao próximo, né? Então, este infortúnio vai servir para nós como uma grande lição. E a gente transforma esta dor numa grande lição, e sempre em servir o próximo. Temos sempre que estar ligados ao Altíssimo, buscar e servir Jesus, sempre. Seguir seus ensinamentos e os seus exemplos, aquilo tudo que a gente encontra no nosso Evangelho, em demais outros livros da nossa doutrina que todos nós abraçamos, né? E aí eu já aproveito, faço um encaixe aí, agora em fevereiro, já começa, né, Márcia, os cursos. Eu sempre faço, eu sou uma intrometida um pouco. Então, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de se inscreverem nos cursos que a nossa casa tem, o Aprendizes e o Principiante, e temos o curso básico também de 4 meses, porque a gente vem na casa, ouve a palestra, toma o passe, ouve as vibrações, e aí, só isso? A gente precisa sempre de um pouco mais, né? E esse bem mais a casa nos fornece através dos cursos. E na nossa livraria nós temos ali os dias e os horários que serão ministrados estes cursos. São horários e dias bem variados para poder atender a todos nós, né? Então fica aí a sugestão. Porque quanto mais a gente aprende dentro da doutrina, tudo aquilo que a doutrina tem a nos trazer, fica mais fácil da gente compreender mais a doutrina, porque às vezes não é porque aquele que já estudou tudo sabe tudo, não. Até porque a vida é um eterno aprendizado, né? E sempre um aprende com o outro, sempre. Quem achar que sabe tudo não está falando a verdade. Então todos nós, um aprendemos com o outro. E a vida é um eterno aprendizado, né? Então fica aí a sugestão. E nós temos que nos libertar das nossas paixões, dos nossos sentimentos negativos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de nossas mazelas próprios da natureza humana. Somos pequenos, somos alunos, mais uma vez, dessa grande escola chamada vida, e carregamos ainda conosco esses desalinhos, né? E a doutrina nos ensina, através do nosso Evangelho, desse livro Luz, como nós desatar estes nós. Então, todos nós temos o nosso cadinho, né? Como a gente popularmente chama, temos a nossa cruz. Alguém aí não tem cruz nenhuma, uma cruz pequenininha para carregar? Tem alguém aí? Todos nós temos. Ou pequena ou grande, todos nós temos a nossa cruz. E a gente vai levando ela ao longo da nossa existência, né? Sem reclamar. Porque todos nós temos a obrigação, nós temos o nosso compromisso aqui, ninguém veio a passeio. Então, esse grande compromisso que cada um de nós escolhemos antes de vir para cá. E aí nós temos que levar
este cadinho conosco. E a gente não pode esquecer que o cadinho, a cruz, ela tem exatamente o tamanho dos nossos ombros que dá para carregar. E tal qual Jesus carregou a sua cruz até o Monte Calvário. Ali ficou em meio aos 2 ladrões. E levemos a nossa cruz até o Monte da Esperança, com muita fé, muita força, muita coragem. Porque há momentos da nossa vida, aqueles momentos bem difíceis, que nós precisamos muito de muita fé, de muita força, de muita coragem, para que assim possamos continuar a levar esta cruz, continuar a cumprir a nossa jornada, antes de tudo para nós mesmos, para a nossa família, para aqueles ao nosso derredor, né? E Jesus, com sua cruz, orou no Horto das Oliveiras, pedindo ajuda ao Pai daquilo que ele precisava. Jesus curava os cegos, os leprosos, ele afastava maus espíritos, ele poderia minimizar os seus sofrimentos, mas ele não agiu assim. Ele continuou levando a sua dor. E ele a suportou até o fim da sua partida. Ele deixou de ser o símbolo Jesus. Tudo isso para nos mostrar a mudança dele, para mostrar que ele é igual a nós. Foi igual a nós, ele é igual a nós, né? Então ele deixou de ser o símbolo Jesus para ser o homem da terra, igual a nós. O Jesus homem a nos mostrar que pelo sofrimento nós nos fortalecemos, nós nos renovamos. E muitas vezes, quanto mais dificuldades nós passamos, maior é a nossa renovação. E como eu falei lá na frente, às vezes você encontra com uma pessoa que está sempre sorridente, sempre muito bem. A pessoa não tem problema nenhum. Tem muito mais problemas do que se possa imaginar, né? Mas a gente cria uma imagem diferente daquela pessoa ou de várias pessoas que a gente vem a conhecer. E Jesus tombou com o peso da sua cruz. E o levantaram, enxugaram seu rosto, as suas lágrimas, e nós também tombamos com a nossa cruz muitas vezes, né? Mas alguém nos levanta e nos reergue, levanta a nossa mão, estende o braço, e sempre com palavras de apoio, de conforto, nós somos levantados do chão, né? E Jesus fez toda uma via sacra carregando aquela cruz. Nós também percorremos a nossa via sacra, não é assim? Nós não caminhamos e carregamos a nossa cruzinha, o nosso fardinho, carregamos as nossas responsabilidades, né? Os nossos compromissos que nós assumimos. E os anos passam, nós olhamos para trás e lembramos por onde os nossos pés caminharam. E aí nós vemos quantos e quantas décadas de vida nós conseguimos passar. E aí, sempre com a nossa cruz no nosso ombro, bem resignados, aceitando aquela dificuldade, aquela dor, que faz parte da existência humana, né? Muitos, como eu disse, se revoltam, se agridem o outro por conta daquele problema que a pessoa está passando. Isso não resolve nada. E por conta dos tormentos voluntários que nós trazemos, muitas vezes nós nos isolamos do mundo. Nós nos isolamos das pessoas e ficamos trancafiados dentro de casa, alheios ao mundo. Muitos de nós fazemos isso. E dá aquela sensação que as pessoas não querem conversar com a outra pessoa, nem às vezes com os próprios vizinhos. Ou tem receio, ou tem medo de alguma coisa, enfim, a pessoa acaba se isolando de todos. E fica ali dentro de casa, sem sair de canto algum, e às vezes não conversa nem com os demais membros da casa. E ainda nos fala Divaldo Franco, eu já vou citar o livro da onde eu pesquisei. Não é a marca da vida que te isola do mundo. Muitos de nós achamos, porque temos aquele tormento voluntário, nós somos obrigados a nos isolar do mundo, de maneira alguma.
Então, Joana de Ângeles, ela cita muito bem isto, que não é a marca da vida que vai nos isolar do mundo, das coisas e da própria vida. E se isolar de nós mesmos, né? Porque se a gente não vive, se a gente não conversa, como vamos passando pela vida? Temos que nos reerguer, nos reabilitar, temos que buscar Jesus sempre, o grande psicoterapeuta dos corações aflitos. Temos muitas oportunidades de reerguer este espírito ao sermos caritativos, humildes, tolerantes, pacienciosos e agradecer a Deus a cada instante da vida. Nós podemos caminhar, nós nos alimentamos normalmente, milhões de criaturas nos hospitais sequer podem se alimentar, sequer podem tomar um gole d'água. Nós podemos nos alimentar de quase tudo, praticamente tudo aquilo que nós queremos. Podemos caminhar, podemos servir ao próximo, né? Temos que agradecer por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que temos. Muitas vezes esquecemos de agradecer. Da mesma maneira que temos que rezar todos os dias, agradecer todos os instantes, todos os minutos, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos. Então, sempre no sentido de servir ao próximo, porque todos nós viemos para servir, somos servidos e viemos para servir também. Mas muitas vezes vivemos a nos queixar, a lamentar o problema assim, outro, enfim, porque isso, porque aquilo, não encontro quem me ajude, enfim. E enquanto nós nos lamentamos, a vida passa e não vemos aquilo que se passa. É um fato, né? Não vemos aquilo que passa ao nosso redor. Nós nos atormentamos com o passado. Estamos sempre a pensar com o passado, né? O passado, ele não consegue achar o lugar dele, ele está sempre querendo ficar no presente. O passado passou, a folha virou, mas nós estamos sempre buscando aquele passado para ficar no nosso presente. Então, nós nos atormentamos com o passado e nos afligimos com o futuro. O futuro pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Quantos de vocês vieram nessa noite aqui com todo o temporal que caiu? Não sabemos como será daqui a pouco, veja, mas se arriscaram. Pode ser que quando chegar em casa não tem luz, pode isso acontecer. Então, como foi importante para vocês vir ao encontro do Pai Criador. A espiritualidade está vendo isso tudo. Esta renúncia, porque eu falei, mas está chovendo muito, eu não vou não, eu vou no outro dia. Porque a nossa vida é feita de renúncias, da hora que a gente levanta, a hora que vai dormir. Mas vocês renunciaram, vamos dizer, ao horário da janta, ao horário da novela, ao horário de fazer o crochê ou de uma leitura, e vieram ao encontro do Pai Criador, ao encontro da nossa doutrina, né? Então, nós nos atormentamos com o passado e nos afligimos com o futuro, e não vemos que o presente está presente, e com isso ele vai passando. Então eu fico no passado, no futuro, e o presente se foi. E o futuro pertence a Deus, né? Tudo no tempo de Deus, na vontade divina. Tem um livro muito, muito bom, No Tempo de Deus, quem tivesse oportunidade de comprar, vão adorar. E temos que ter a alegria de viver, por mais infortúnios que marquem a nossa alma, a nossa vida. Queremos sempre buscar a solução de nossos problemas. E queremos que terceiros resolvam os nossos problemas. Mas o problema é nosso, então nós necessitamos usar as técnicas da reabilitação. Quando surpreendidos pelo sofrimento, vamos nos lembrar do Divino Educador, corrigindo as nossas imperfeições. Frente à doença cruel e perturbadora, não nos consideremos desamparados, e sim que esta doença é um recurso para nós, para refletirmos sobre nossa existência terrena, em torno do nosso comportamento. Quando vitimados pela injúria, difamação e calúnia, usemos do silêncio e da confiança em Deus. Abandonados por afetos que se afastaram quando mais necessitávamos, não estamos sós. O Senhor nos convoca para trabalhos mais elevados, onde muitas vezes
a solidão faz-se necessária para bem melhor trabalharmos a nossa solidão, o nosso eu interior, né? Aplausos e glórias terrestres são considerados empréstimos divinos, são estímulos ao nosso crescimento, e não uma ilusão sobre aquilo de um elogio que fizeram, enfim, algo semelhante. Os infortúnios ocultos, quando chegam em nossos corações, em nossa vida, não têm um caráter punitivo. Muitos acham que sim, mas não existe isso. Mas eles são e constituem técnicas de educação que nosso Pai Criador se utiliza para convocar o filho rebelde à edificação interior, a reparar as próprias faltas, a nos disciplinar. Conforto, beleza, saúde, dinheiro são concessões espirituais de que somos possuidores e que vamos prestar contas conforme o uso que deles façamos. E por fim, os fatos considerados infortúnios, quando não provocados pela incúria ou insensatez, constituem recurso salvador àquele que está em débito, para que assim supere a dificuldade e recupere a sua paz interior. Então, esses infortúnios, essas desgraças, enfim, essa dor intensa que muitas vezes passamos na nossa vida, tudo ela tem um grande significado, que é a nossa reforma interior, que é aceitar, nos fortalecer bastante cada vez mais, porque a vida ela é feita de problemas, né? De situações, e que nós estamos aqui para crescer espiritualmente, enfim, crescer para lidar com o nosso dia a dia. E que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações. E a gente buscou esse texto no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Divaldo Pereira Franco e da Joana de Ângeles. E que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações. E obrigada por vocês terem vindo, com todas as atribuições da chuva que caiu, né? E agora vai ficar mais tranquilo para a gente voltar. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Obrigada. Muito bom, né? E agora, vamos continuando nesta paz, nesta serenidade, porque antes de recebermos, nós vamos doar o nosso amor, o amor que cada um tem, que sai do seu coração como raios de luz. E esses raios que saem do coração de cada um de nós se unem no centro do nosso salão e se transformam num farol de luz que vai ser levado a todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos brancos de dor, todos aqueles que estão nas ruas sem um teto, para que possam conseguir um abrigo, um alimento, para todos aqueles nossos irmãos que estão na dependência química, nas cracolândias da vida, de um lado para outro, como verdadeiros zumbis. Que essa luz possa tocar-lhes e eles terem a força para procurar um novo caminho. Assim como aqueles dependentes que estão nos seus lares, também possam ser iluminados e eles procurarem um novo caminho, e seus familiares serem envolvidos de muito amor, para terem a força necessária, o equilíbrio para ajudar seus entes queridos, quando estes quiserem e aceitarem ajuda. Vamos pedir por todos as crianças que estão nas ruas, nas casas abrigo, nos orfanatos, na Fundação Casa, para que possam continuar a ser auxiliados. Pedir, Senhor, pela paz por todos os países que estão em guerra, para que possam seus governantes encontrarem o caminho da paz. Mestre Jesus,
amigos espirituais. Agora aqui, doamos, vamos receber, através dos médiuns, a energia do passe. O médium não irá te tocar, ele vai servir de meio, porque ele é o médium que o plano espiritual, nossos mentores, amigos, tem para trazer para cada um de nós as energias que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Essas energias irão envolver todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, desde o alto da nossa cabeça, onde temos um ponto chamado coronário, desce para a nossa testa, o frontal, para que os nossos pensamentos sempre sejam voltados para o bem. E essa energia desce até a nossa garganta, o nosso laríngeo, para que da nossa boca saiam sempre palavras de estímulo ao próximo. Nunca palavras negativas. Desce até o nosso coração, para que nosso cardíaco tenhamos sempre sentimentos de amor. Vai até o nosso baço, no lado esquerdo do nosso estômago, nosso sistema esplênico, para fortalecer nosso sistema imunológico. E vai para o estômago, nosso gástrico, dissipando todas as energias negativas, porque no gástrico que acumulamos as tensões nervosas. Quando ficamos nervosos, irritados, nosso estômago se contrai, alguns até travam a sua digestão. E ali acumulamos energias negativas. Então vamos imaginar essa energia circulando, dissipando todas e reequilibrando o nosso sistema gástrico. Descendo nossa parte genital, no genésico, reequilibrando toda a nossa parte genital, descendo pelas nossas pernas, indo até a sola dos pés, encontrando terminais nervosos, subindo pela parte de trás das nossas pernas, passando pelo começo da nossa coluna, onde temos um ponto chamado básico, que é a nossa sustentação, e vai subindo, alinhando toda a musculatura das nossas costas, todas as vértebras da nossa coluna, subindo, alinhando uma por uma, passando pela nossa nuca, fechando no coronário. Querido Jesus, vamos mentalmente agora, com os nossos irmãos espirituais, buscar os medicamentos que serão colocados nas nossas águas. Se você não trouxe sua água, mentalize uma garrafa d'água na sua geladeira, na sua casa, um filtro, para que juntos, com os nossos irmãos espirituais químicos, biólogos, pretos velhos, caboclos, possamos mentalmente buscar com eles esses medicamentos nas matas, nos rios, nas cachoeiras, nos mares. E eles irão manipular esses medicamentos de acordo com o que cada um de nós necessitamos, trazendo esses medicamentos. Se você estiver tomando um remédio, mentalize, faça uma prece na hora de tomar seus medicamentos em casa e tome com essa água para que ele possa potencializar o efeito do seu medicamento. Querido Jesus, amigos da espiritualidade, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui neste Evangelho, a oportunidade de termos recebido estes ensinamentos e agradecidos do fundo dos nossos corações, rogar ao nosso Mestre Jesus que nos guie até os nossos lares e nos proteja por mais uma semana. Olhai por todos nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma excelente noite, de muita paz. E aquele que quiser levar o estrogonofe já para a janta, para o almoço, é só passar lá na nossa lanchonete. Uma excelente noite.